Após a chegada do atacante holandês Memphis ao Brasil, será que o Corinthians finalmente vai anunciar a renovação do contrato do jogador? Caso o novo vínculo for confirmado, o treinador Fernando Diniz quer poder contar com Memphis o quanto antes possível e sem dinheiro. Corinthians conta com vendas de jogadores para se livrar dos transfer bans. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Oferecimento das camisetas da Minimal Club. Você sabia que a Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil? O diferencial é que a camiseta é fabricada com algodão egípcio, que na prática dura muito mais, não desbota, não encolhe e o caimento é sempre valorizando o seu corpo. Sabe aquela sensação como se tivesse acabado de sair de um treinão bem forte na academia? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom CAP e ganhe 22% de desconto na compra do kit com 4 camisetas, mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a forma que a diretoria do Corinthians se apega para poder se livrar dos transfer bans. Hoje, a única saída que é vista pela diretoria são as vendas de jogadores para se livrar das dívidas que hoje acabam impedindo o Corinthians de registrar novos jogadores. A situação financeira do Timão vai piorando cada vez mais. Infelizmente, o Corinthians está chegando aí com dívidas se aproximando de 3 bilhões de reais e a cada novo dia, cada nova semana, cada novo mês, a situação vai piorando cada vez mais. Nesse momento, por exemplo, o Corinthians tem 3 transfer bans, 2 da FIFA e 1 da CNRD, totalizando algo na casa de 22 milhões de reais. E hoje, sem dinheiro, a única saída, a saída mais próxima que a diretoria vê, são vendas de jogadores para poder se livrar dessas pendências. Jogadores como, por exemplo, André, Breno Bidon, Yuri Alberto, Mateuzinho, Hugo Souza, são os atletas considerados os que devem receber propostas principalmente de clubes europeus, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, o Corinthians ainda não havia recebido nenhuma proposta oficial por nenhum dos jogadores. Por enquanto, somente sondagens. Corinthians tem que pagar cerca de 8 milhões de reais pelo Martínez, 6 milhões de reais pelo Charles e 8 milhões na CNRD. Então, vendas de jogadores é o que hoje está sendo considerado o caminho mais próximo para se livrar dos transfer bans. A minha opinião, quanto a ter que vender os jogadores, ser considerado hoje a única saída para o Corinthians se livrar dos transfer bans é a seguinte. Vejam o ponto que colocaram o nosso Corinthians. Vejam a situação. É inacreditável o que fizeram com o Corinthians. Enquanto nossos rivais estão investindo nas chegadas de jogadores, se reforçando, nós temos que pensar em saídas de pelo menos 1 ou 2 dos principais atletas para pagar dívidas relacionadas a transfer bans e aí poder ter a liberação para contratar. Mas contratar como? Sem ter dinheiro. Então vejam a situação que infelizmente colocaram o nosso Corinthians. É por isso que eu falo para vocês, um clube do tamanho do Corinthians ter que pensar assim, ter que pensar em vender para pagar transfer bans. É por isso que o modelo associativo não tem mais condições de seguir. É o modelo associativo que colocou o Corinthians nessas dívidas. E para mim, quando fizeram uma auditoria correta, essas dívidas, se abusar, passa de 5 bilhões. Infelizmente. Então, hoje, falar de vender jogadores para pagar transfer bans, como que vamos sonhar com títulos, Libertadores, Copa do Brasil novamente, Campeonato Brasileiro? Assim fica complicado, inacreditável
o que fizeram com o nosso Corinthians. E agora vamos falar sobre o planejamento do treinador Fernando Diniz, caso o atacante holandês Memphis tenha seu contrato renovado com o Timão até 2028. O Corinthians tem uma missão bastante complicada na próxima quinta-feira, quando receberemos o Internacional, jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo de ida que aconteceu no Rio Grande do Sul no último domingo, dia 2. Infelizmente, perdemos por 2-0. Agora, o próximo jogo do dia 6, temos que vencer por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis ou 3 gols ou mais para nos classificarmos de forma direta para as quartas de final da Copa do Brasil. E claro, um Corinthians que tem, por exemplo, hoje o nosso principal atacante machucado, que é o Yuri Alberto, temos aí, de repente, expectativas da renovação do contrato do Memphis. E caso o novo acordo seja firmado, o Memphis que já chegou ao Brasil, daqui a pouco falaremos sobre isso, Fernando Diniz quer contar com o Memphis o quanto antes possível, inclusive ele falou sobre isso. Vamos para as palavras dele. Eu posso falar tranquilamente assim: ter o Memphis o quanto antes é muito bom para nós, muito bom mesmo, independente do Yuri ter se lesionado ou não. Era um desejo meu, desde que eu cheguei aqui, poder trabalhar com ele. Eu quero que ele chegue o mais rápido possível e que ele fique à disposição o quanto antes também. Há quem diga que o Memphis, se realmente o novo vínculo for confirmado, querem contar com ele para o jogo de ida do dia 13 das oitavas de final da Libertadores da América, mas há quem defenda que o Memphis tem condições de jogar o jogo da quinta-feira, dia 6, contra o Internacional. Então vamos aguardar as confirmações, mas o Fernando Diniz quer poder contar com o Memphis o quanto antes possível. A minha opinião, quanto ao Diniz querer poder contar com o Memphis o quanto antes, é a seguinte. Vamos lá. Essa terça-feira, dia 4 de agosto, ela vai ser um dia decisivo para a permanência do Memphis no Corinthians ou não, a continuidade, aliás. Então, caso esse novo contrato for confirmado, o Fernando Diniz, na minha visão, posso estar errado, mas o Fernando Diniz vai fazer de tudo para poder ter o Memphis na quinta-feira contra o Internacional. E eu vou ser sincero com vocês, o Memphis ele já vem treinando há mais de 2 semanas, treinando forte com o Diego Pereira. Claro, diferente, por exemplo, dos trabalhos do dia a dia no CT, onde existem ali os embates com os companheiros, mas o Memphis está se preparando. E eu vou ser sincero com vocês, se o problema do Memphis for falta de ritmo, eu acredito que sem ritmo ele vai conseguir ser mais eficiente do que muitos jogadores que temos hoje na posição que ele joga. Então, se não houver problemas, eu acredito que o Fernando Diniz, se tudo for confirmado, vai tentar utilizar o Memphis. Não estou garantindo nada aqui, não é informação, é opinião, mas por que não? O Fernando Diniz vai querer, vai colocar o Memphis em campo, vai colocar para jogar. Para mim é essa a intenção do Fernando Diniz. Enfim, vamos aguardar todas as confirmações. Ainda teremos toda a terça-feira se teremos novidades em relação à permanência ou não do jogador, mas o Diniz quer contar com ele. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre ele. O Memphis, após finalmente ele ter retornado ao Brasil, agora estamos aí nas últimas horas sobre uma definição da situação do jogador. Será que o Corinthians vai confirmar, vai anunciar a renovação do contrato do atacante holandês? O Memphis, depois de mais de 2 meses, está de volta em território nacional, está de volta ao Brasil. Memphis que deixou a Holanda no que era tarde aqui no Brasil e chegou na madrugada. O Memphis chegou por volta das 3 horas da manhã no aeroporto de Guarulhos, não falou com ninguém, acabou saindo ali por uma saída alternativa do aeroporto.
jogador que terá compromissos importantes nessa terça-feira, dia 4. Vai fazer exames médicos e também reuniões com a diretoria do Corinthians. Pelas informações, algumas pendências ainda estão impedindo a assinatura do novo vínculo, como por exemplo, pagamento de 10% sobre todos os valores do contrato ao staff do jogador, juros e multas em caso de atrasos, a forma de cobrança da dívida de aproximadamente 42 milhões que o Corinthians tem com ele, os critérios e percentuais de premiações por títulos e a utilização da Neoquímica Arena para eventos do atacante com divisão de receitas. Então, além de tudo isso, claro, de cláusulas, de minutas do contrato, sabemos também que existem alguns políticos que estão tentando impedir a renovação do contrato do jogador, políticos que estão ali próximos ao atual presidente e que têm voz forte na hora do presidente decidir. Então, essa terça-feira, dia 4, será decisiva sobre a renovação, possibilidade de renovação do atacante. Há quem diga que tudo já está resolvido, é somente fazer os exames e ser aprovado e assinar o contrato, mas como eu disse a vocês, também tem as informações desses entraves. Como desde sempre eu vou mantendo a cautela e vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas se o Memphis continua no Corinthians até 2028 ou se não vão chegar a um acordo. Enfim, as próximas horas serão decisivas. A minha opinião quanto à chegada do Memphis ao Brasil e as próximas horas serem decisivas para sabermos se ele vai continuar no Corinthians ou se realmente vai embora é a seguinte: será que o Corinthians finalmente vai anunciar a renovação do Memphis? Será que o Corinthians vai anunciar o que para o Diniz é o principal reforço dele? O Diniz utilizou o Memphis em 2 oportunidades, jogou poucos minutos. A última vez que o Memphis jogou com a camisa do Corinthians foi no dia 27 de maio. Logo na sequência ele foi embora para os compromissos com a seleção da Holanda na Copa do Mundo. Então o Memphis ele não vinha para o Brasil há mais de 2 meses. E claro, existem os detalhes para renovação. Eu sempre falei para vocês desde o início que eu achava que o Memphis não iria renovar. E eu só acho que hoje nós estamos nesse status de renova ou não renova por causa de alguns detalhes, principalmente transfer bans. Porque senão os políticos já teriam conseguido convencer Osmar Stable a nem abrir conversas para renovação do contrato. Para vocês verem como que é o Corinthians nos últimos dias. Detalhes do contrato vazando, de pedidas dos jogadores, o que não deve acontecer. Eu já avisei vocês, basta o Corinthians aceitar ou recusar o que o jogador pede. Para que ficar vazando? Parece que é uma tentativa barata de jogar o jogador contra nós torcedores. Uma coisa é fato, o Corinthians hoje está em uma situação que quem estava querendo o Memphis fora, hoje pode estar precisando dele, devido aos transfer bans. Como que o Corinthians vai contratar? O Memphis for embora. Como que o Corinthians vai substituir? Quem vai ser o camisa 10 do Corinthians? Então, hoje é aquela questão. Podem estar precisando dele. Absolutamente que alguns estão torcendo e muito para ele não ser aprovado nesses exames médicos. Mediante a tudo isso, eu sempre disse para vocês que eu quero que o Memphis fique. Eu quero que o Memphis continue. É um jogador diferenciado. Para pensarmos em Libertadores, para pensarmos em Copa do Brasil novamente, Campeonato Brasileiro, o Memphis é importante. Claro, um Memphis dedicado, um Memphis com uma sequência de jogos. Enfim, então vamos aguardar se o Corinthians vai anunciar ou não a renovação do Memphis. Eu acredito que vamos ter uma certeza nas próximas horas. É aquela questão. Quem torce pela permanência do Memphis, continuar torcendo. E quem não quer a permanência do Memphis, vai fazer a mesma coisa. Eu já disse, eu quero que ele fique. Tomara que tudo dê certo para a permanência.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai, Corinthians!